Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, 27 de julho, com as principais notícias da pecuária brasileira. A fase mais complicada na vida da vaca leiteira é o chamado período de transição, que inclui algumas semanas antes e depois do parto. Neste curto intervalo de tempo, o organismo da fêmea passa por grandes mudanças, que podem acabar provocando sérios problemas de saúde para ela e prejuízo certo para o fazendeiro. Mas, com a tecnologia e manejo correto, já é possível saber quais as matrizes que vão ficar doentes bem antes dos sintomas aparecerem. Este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Masco, que já está chegando para participar do programa de hoje. Boa noite, Sidney, bem-vindo ao nosso rancho. Boa noite, Andréia, bem-vinda você também, é um prazer apresentar o programa junto com você. Boa noite para todo mundo, agradecendo a licença dos amigos desta freguesia para armar a rancharia aqui neste terreiro e acomodar a boiada Vernada Lindeira. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV agora já vai convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para puxar uma cadeira e formar uma roda na volta da fogueira, porque a gente já vai começar a nossa função noticiarista e novidadeira. Pois é, e o amigo fazendeiro produtor de leite brasileiro já sabe de cor e salteado como é complicado, né, tratar da vaca, fazer o manejo correto nessa situação especificamente, né, e o quanto de prejuízo isso pode acabar provocando. Mas a ciência já tem novas respostas para ajudar o amigo fazendeiro a melhorar a sua eficiência na prevenção das doenças que normalmente atacam a vaca neste período muito complicado da vida dela. Pois então, para adquirir sabedoria a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a médica veterinária Brenda Barcelos, gerente técnica e comercial de monitoramento da Alflex, que vai participar do programa Falando ao Vivo, diretamente de Rio Claro, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Brenda. Obrigado pela sua participação no nosso programa. É uma satisfação ter a sua presença internética aqui no nosso rancho eletrônico. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sidney. Boa noite a você, boa noite a todos, boa noite, Andréia. É uma satisfação enorme estar participando com vocês. Eu espero aí dividir um pouquinho do tempo com vocês, trazendo aí as novidades e um pouquinho do conhecimento nesse período importante da vaca, que é o período de transição. Então, né, Brenda, o que acontece com o organismo da fêmea nesse período de transição, né, que faz com que ela fique mais sujeita a pegar doenças? Na verdade, Sidney, como a Andréia já comentou, o período de transição que ele vai compreender entre as 3 semanas antes do parto e as 3 semanas antes do parto é uma mudança muito grande dentro do organismo do animal, né? Então, se a gente pensar do básico em que eu tenho um indivíduo que ele não é lactante e após o parto ele passa a ser lactante, os desafios endócrinos e metabólicos eles são muito grandes. Então, logo após o parto, em que o animal entra num período de balanço energético negativo, em que ela não consegue consumir tudo aquilo que ela precisa para produzir, para manter-se, para a produção de leite, mais a imunossupressão, pode aumentar os riscos, né, de vinda aí de patologias de acordo com a idade desse animal no pós-parto. Então, esses fatores de balanço energético negativo, às vezes mais acentuado, e também uma imunossupressão, ela pode levar o animal ao desenvolvimento de algumas patologias. Ô, Brenda, agora existe um número que a gente possa dizer que seja aceitável, assim, em termos de perdas, né, de matrizes, de vacas, depois da aparição, especialmente? Uhum. O Sidney, existe um número razoável de reposição de rebanho, que a gente trabalha aí entre 20% e 25% ao longo do ano, mas um índice que é muito comentado quando a gente faz avaliação até de níveis de saúde, se o rebanho, né, ele permaneceu saudável durante o período de transição, qual é a taxa de descarte de morte até os primeiros 60 dias de lactação desses animais. Então, aí o aceitável é que a gente trabalhe num número menor do que 5%. Agora, quais são as principais doenças que costumam atacar a vaca, né, logo depois do parto?
A gente tem algumas delas, como a hipocalcemia, que é uma das principais, ela pode ser clínica ou subclínica. Nós temos a metrite, a mastite, a cetose, o deslocamento de abomaso. Acredito que essas são as principais doenças que acometem os animais no período de pós-parto, devido a essa imunossupressão e também esse balanço energético negativo mais acentuado, que coloca a imunidade do animal aí, vamos dizer, num risco maior. E quais são as novidades, Brenda, que a gente tem para saber logo, né, qual vaca que está correndo um risco maior de ficar doente depois do parto? Hoje nós trabalhamos, Sidney, com alguns monitoramentos de vaca leiteira, que elas nos trazem a informação em tempo real de tempo comendo, tempo ruminando, atividade desse animal. Então, perante esses dispositivos, a gente consegue, com uma antecedência, entender o comportamento desse animal. Então, por exemplo, dependendo da patologia que eu citei anteriormente, de menos 3 dias a menos 12 horas antes do animal apresentar o sinal clínico, eu já tive queda no consumo, queda na ruminação e na atividade, e o sistema já nos gerou um alerta para que, então, em tempo real, eu consiga encontrar esse animal e tomar a devida providência. Ô Brenda, agora explicando assim para a gente que não é técnico, né? Como é que é feito esse monitoramento? O monitoramento ele pode ser feito através de um colar ou de um brinco, que a Allflex tem como know-how de tecnologia desenvolvida para isso, e ela capta os sinais em tempo real, ou seja, a todo momento, de tudo que a vaca está fazendo. Então, a qualquer comportamento ou mudança de comportamento da rotina do animal, esse dispositivo ele está captando, ele está em contato com uma central que vai traduzir essa informação e levar essa informação até o produtor, seja ela através do smartphone ou através da web, para que ele tenha a ciência do problema e tome aí uma decisão em tempo real de um tratamento, de um acompanhamento ou até de uma evolução de um tratamento, saber como que esse animal tem se comportado. Agora, quem vai fazer a interpretação desses dados que são recolhidos no monitoramento é o técnico, então? Na verdade, a informação chega pronta, Sidney. A antena, né, toda a parte de software, de hardware da empresa, ela é o suficiente para que ela capte os dados do animal, interprete toda essa informação e entregue essa informação mastigada para o produtor. Então, na verdade, ele vai receber um alerta dizendo quem é o animal no período de transição, no pós-parto, por exemplo. Quem é o animal, quanto tempo que esse animal passou com uma ruminação muito baixa ou sem ruminar, a razão de saúde e a nota de saúde. Então, o sistema ele faz uma avaliação, né, combinando essas informações de atividade, tempo comendo e tempo ruminando, para que eles nos traga informação de nota de saúde. Perante essa nota de saúde, eu sei qual seria o quadro do animal, em sentido de evolução, se ele precisa de uma atenção mais rápida, ou eu posso terminar de desenvolver alguma atividade na fazenda para depois visitar esse animal até o local dele, e daí eu vou tomar a minha decisão de entrar com medicamento, de acompanhar, de um protocolo de suporte. Agora, normalmente, como é que deve ser a recuperação da vaca depois do parto, Brenda? Falando um pouquinho de ruminação, né, que é um dos indicativos mais importantes que a gente tem para avaliar o animal saudável, o que a gente espera no período de parto? É esperado uma queda de até aproximadamente 200 minutos de ruminação e uma recuperação de mais ou menos 50 minutos dia durante aí um período de 6 a 8 dias. Então, a gente espera essa recuperação gradual e caso essa recuperação não ocorra e o animal esteja com algum dispositivo Allflex, ele vai receber um alerta dizendo, olha, esse animal em fase de recuperação precisa de um pouquinho mais de atenção. Vá até ela, olhe, faça um tratamento de suporte, enfim. Então, esse que é o esperado do caminho de um animal no pós-parto. Agora, para fazer o monitoramento de todas as vacas da fazenda, né, Brenda? Quantos caminhões de dinheiro o fazendeiro vai precisar gastar? Ou seja, qual é a conta que ele tem que fazer para saber se isso é viável no modelo de fazenda, no modelo de produção
da propriedade dele? Uhum. Na verdade, Sidney, hoje a Alflex ela atende todos os tipos de produtores, seja intensivo, extensivo ou semi-intensivo, e também diferentes tamanhos de rebanhos, né? Nós temos produtores pequenos com 20 dispositivos, até rebanhos maiores com mais de 2.000 dispositivos aqui no Brasil. E na verdade, nós fazemos todo o levantamento para entregar para o produtor o retorno de investimento, porque o sistema ele não atua somente na área de saúde. Eu tenho também atuação na reprodução, atuação na gestão de lote, de rebanho. Então, como é um combinado de informações, o retorno ele é muito mais rápido. Então, por exemplo, se eu pensar que eu tenho uma deficiência reprodutiva que vem de uma deficiência de saúde, eu consigo contornar todas essas situações através do monitoramento e o retorno financeiro é muito mais rápido. Então, o investimento, ele acaba não sendo alto. Tá certo. Bom, queria agradecer muito a sua participação no programa, Brenda, e a gente está sempre à disposição, né? A gente é parceiro. E, então, até uma próxima vez. Um grande abraço para você. Obrigado. Eu que agradeço, Sidney. Um abraço para vocês. Boa noite. Até a próxima. E a gente volta agora aos nossos estúdios aqui no bairro do Morumbi, na capital paulista, com a companheira Andréa Fogaça. Com você, Andréa. Obrigada, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. A gente volta já já. Oportunidade especial para você que não conhece ou faz tempo que não vê a revista DBO. Entre no site portaldbo.com.br/exemplar grátis e peça já a sua edição de cortesia. Leia a revista DBO e saiba porque ela é a publicação mais lida e respeitada na pecuária de corte. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente realizado pela Scott Consultoria, as cotações da reposição estão firmes. Na média de todos os estados monitorados, entre machos e fêmeas anelorados e mestiços, o aumento foi de 0,5% em comparação com a semana anterior, contando 7 dias de quinta-feira passada para trás. Embora o reajuste seja pequeno em relação às altas registradas recentemente, a valorização no acumulado dos últimos 12 meses foi de 58,5%. Esse cenário mais estável pode ser explicado pelos valores mais baixos da arroba do boi gordo, mas os analistas da Scott lembram que o cenário geral é de oferta limitada, que não deixa a pressão de baixa ganhar força, mesmo com a chegada da segunda quinzena do mês. As altas da semana foram puxadas pelos machos, que na média de todas as categorias tiveram valorização de 0,5% em comparação com a média das fêmeas aneloradas, que foi de 0,3% no mesmo período. No fim das contas, o balanço da semana foi de poucos negócios concretizados no mercado de reposição. Para o curto prazo, o cenário deve ser de manutenção dos preços. O novo cenário tem preocupado o Paraná. Com a pandemia da Covid-19, aumentou a saída irregular de gado para abate. Segundo o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado, nos últimos meses observou-se uma grande evasão para cria, recria, engorda e abate. A alíquota na operação interestadual do gado vivo no Paraná é de 12%. O Estado perde, em média, R$ 422 por animal pronto para abate, isso sem contar bezerros e boi magro. O consumo de carne deve cair para o menor nível em 9 anos. É o que mostra um estudo feito pela Organização das Nações Unidas. Segundo dados da ONU, a queda de 3% no consumo em relação ao ano passado representa a maior retração desde os anos 2000. Enquanto isso, especialistas do mundo todo estão prevendo quedas não apenas no consumo per capita, mas também para a demanda geral em cada região. De acordo com informações da Bloomberg, esse cenário não era esperado, já que o setor vinha crescendo antes da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.
O que foi observado é que a mudança está acontecendo em todos os principais mercados, inclusive nos Estados Unidos, onde a previsão é de que o consumo por pessoa não deve voltar aos níveis de antes da pandemia até pelo menos o ano de 2025. Os analistas indicam que uma série de fatores contribui para essa mudança de comportamento, mas que o principal foi causado pela pandemia, que trouxe consequências econômicas ainda incalculáveis, fazendo com que os consumidores reduzam os gastos com o supermercado. As paralisações de restaurantes também prejudicaram a demanda, já que as pessoas consomem mais carne quando estão fora de casa. Na China, que representa cerca de 1/4 do consumo mundial, existe uma crescente desconfiança em relação aos produtos de origem animal, após o governo sugerir uma ligação entre a proteína importada e um surto em Pequim. Focos do novo coronavírus em plantas frigoríficas dos Estados Unidos e a interrupção na produção provocaram uma crise no setor, gerando mais problemas de oferta e menor consumo de carne naquele país. A Bloomberg afirma que ainda há indícios de uma mudança estrutural em curso, com milhões de pessoas consumindo menos carne e mais proteína vegetal, por conta de preocupações ambientais. Em Mato Grosso, a produção nos frigoríficos de bovinos cresceu 6,4% e de suínos 1,7% em junho, na comparação com maio. Segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a produção voltou ao normal depois de problemas provocados pela pandemia. Já nos frigoríficos de frango, a queda é de 8% na produção diária, o menor patamar dos últimos 3 anos. Vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco, vamos conferir as cotações do boi gordo nesta segunda-feira. Até já! De volta com Terra Viva DBO na TV. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maskell para saber como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. É com você, Sidney. Obrigado, Andréia. E a respeito do caso passado no mercado, nesta segunda-feira, que foi a derradeira do mês de julho, né? O que tem para ser contado é que em algumas regiões do país, o comprador de boiada saiu no eito, fingindo desinteresse pela mercadoria e fazendo pose como se o patrão dele não tivesse com a câmara fria praticamente vazia. A questão aqui, está todo mundo vendo que, em primeiro lugar, a oferta de gado terminado continua muito apertada no país inteiro e, para complicar um pouco mais, agora o pessoal do confinamento está dizendo que a boiada que está fechada neste momento, né, só vai ficar pronta ali depois de meados de setembro, né, e vai ser bem menor do que ela vem sendo normalmente nesses anos recentemente passados, né. Bom, outra coisa que é da sabedência geral é que a indústria vai precisar comprar esta semana, justamente esta semana, para refazer aí os seus estoques e poder fazer o abastecimento do mercado depois da virada do mês, né, que é quando o trabalhador brasileiro recebe o dinheiro do salário e aí o aumento no movimento no balcão, o reaparecimento da freguesia, né, faz bater de novo com alegria o coração do açougueiro, né. Bom, mas para completar a conjugação autista que está empurrando o carretão no rumo de morro acima, conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, a exportação, que começou o mês ameaçando bambear, agora já aprumou outra vez, né? E o caso que está sendo passado é que o resultado desse mês de julho pode até ser o melhor de toda a história, desde que o país vendeu lá para fora o primeiro quilo de carne brasileira. De qualquer maneira, o dia no mercado foi um pouco mais brigado, né, com o balanço do dia da Scott Consultoria registrando mudanças nas cotações em 14 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que o preço subiu em 10 delas e caiu nas outras 4. E saindo um pouquinho da nossa rotina costumeira, né, quem se apresentou hoje para fazer a recitação dessa relação é a companheira Andréia Fogaça. Acompanhe. A gente começa a recitação hoje pelas quedas do dia, que foi puxada pelo sul de Minas Gerais, com a vaca sendo derrubada para R$ 199 a prazo e já descontada a parte do Fundo Rural.
No Rio de Janeiro, o preço da fêmea caiu para R$ 194. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a vaca sai por R$ 191. Em Três Lagoas, a fêmea foi cortada para R$ 193. Já em Dourados, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 208 e a vaca para R$ 195. Em Goiânia, capital de Goiás, a arroba da fêmea arredondou os R$ 200. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi aumentou para R$ 197. No sudoeste do estado, a fêmea não sai por menos de R$ 177,50. No sudeste mato-grossense, o boi vale agora R$ 196 e a vaca R$ 186. Em Marabá, no Pará, o macho subiu para R$ 206 e a fêmea para R$ 197. No sudeste de Rondônia, quem quiser comprar boi vai ter que desembolsar pelo menos R$ 192. No norte do Tocantins, o macho está cotado em R$ 210 e a fêmea em R$ 200. No Espírito Santo, o boi arribou para R$ 208 e a vaca para R$ 202. Por fim, temos o oeste de Santa Catarina, com o macho aumentado para R$ 206 no prazo de 20 dias. Tá certo, então, estando resolvida a questão da cotação do boi gordo, a gente vai agora para a recitação do versinho do dia, né? E para esta semana, o tema que eu escolhi é vida cotidiana, que significa aí um pouquinho de tudo o que o caipira, o sertanejo faz no seu dia a dia, né? Vai ouvindo. E vem que vem o trem rasgando o escurão da noite no sertão do Vintém, Belém, 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 estralando ferraria, acordando as freguesias, chacoalhando gente, assustando bichos viventes na cercania e fumaciando a serrania. E dentro dele eu vou também, mesmo não conhecendo bem o destino, eu não sei se isso é um desatino, mas vou levar meu coração de menino para campear na cidade, o lugar onde se esconde a felicidade. É isso então, por hoje eu vou ficando por aqui, me despedindo de todo mundo, mandando um abraço e devolvendo a palavra para você, Andréa Fogaça. Muito obrigada, Sidney. Amanhã você volta trazendo mais informações e versinhos pra gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos nessa terça-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com um novo programa às 7h45 da noite. Até lá!